a minha luta hoje é tentar, de alguma maneira, convencer os irmãos, e principalmente colegas pastores, a levarem a sério esta quarentena. Isso é uma Porque coisa não... inconcebível, né? Parece que a gente está enxugando o gelo. Porque É. enquanto há um grupo de pastores sensatos, que entendem o cuidado que eles devem ter para com o rebanho, que nada mais é do que uma declaração de amor a Jesus, né? Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Então cuidar de Uhum. gente é dizer a Jesus o quanto nós o amamos. Mas há um grupo na contramão disso tudo que está tão politicamente comprometido que acaba dando voz ao absurdo. É. E mesmo tendo pastores da sua equipe morrendo de Covid-19, Uhum. não arredam os pés em 1 centímetro. Às É. vezes eu me sinto meio que como Paulo e Silas, quando eles estavam lá na prisão em Filipos, Uhum. e estavam adorando, e aconteceu aquele terremoto, todos nós conhecemos a história, só que geralmente a ênfase recai no terremoto, e dizem até que o louvor é que produziu aquilo. Eu não Uhum. consigo enxergar por esse lado. O grande milagre ali foi É. Paulo e Silas evitar uma fuga em massa. Porque É. imagine você E um aquelas. suicídio. E um suicídio. E o É. suicídio por conta da fuga em massa. Porque É. o carcereiro seria acusado de ter facilitado a fuga e teria que É. pagar com a vida dele e da família. É. Quer dizer, ele É. achou que era melhor se suicidar e ficar configurado que ele foi morto pelos presos, e com isso a família ser poupada. Quer dizer, tudo que É. preocupava aquele carcereiro era o bem-estar da sua família. E Paulo e Silas conseguiram deter a fuga em massa e deter o suicídio daquele homem. Uhum. Então, Uhum. hoje, como líder, como pastor de um rebanho que Deus me confiou, eu me vejo na responsabilidade de tentar convencer o povo de maneira consciente, quer dizer, não é por uma imposição, mas Uhum. demonstrando a eles o quão preciosa é a vida, mais Uhum. preciosa do que a economia, mais precioso do Uhum. que qualquer coisa. O que eu tenho Uhum. visto muito, Caio, é que Uhum. alguns líderes me parecem leões nos púlpitos na hora de defender seus interesses, defender É. seus pontos de vista, mas na hora de cuidar do rebanho que lhes foi confiado, quando o que está em Uhum. jogo é a vida alheia, eles são cordeirinhos. Na Jesus, realidade, eu achei que você foi tão generoso quando disse que eles parecem leões no púlpito. Não, eles parecem lobos mesmo. mas é porque o que me ocorre aqui é aquela. Quando Jesus é apresentado em Apocalipse como leão e cordeiro, É. né? Você É. falou agora há pouco sobre aquele ser híbrido da pomba e da É. serpente, pois É. Cristo se apresenta também de maneira híbrida no Apocalipse. Ele é leão, mas ele também é É. cordeiro. E alguns vão O dizer que problema, ele veio como cordeiro e voltará como leão. Eu não consigo ver assim. Eu o creio problema é que... que essa moçada, não dá para associá-los a leão, senão você tem que dizer ao leão que anda em derredor de vós procurando alguém para tragar. é outro Porque se leão. você não distinguir um leão do outro leão, dá até a impressão que é uma coisa boa e não é. E o Não, é pior, meu verdade. querido, é que a coisa toda tem a ver com arrecadação. Totalmente. Porque se esse povo fica em casa e obedece à quarentena, distanciamento social e tudo isso, eles não têm como fazer o show de impressões, de semi-hipnose, de sugestão, de apelação, em nome de Deus, para arrancar até as carnes, os ossos e os tutanos desse povinho enganado. E aí eles ficam desesperados com o fato de que culto não foi incluído em atividade essencial. Aí eles começam a desviar-se disso
dizendo que dão apoio ao presidente, tentam fazer disso uma questão só de natureza política, quando na realidade não dá para ter questão política quando a temática é científica. Quando o problema é científico, a política cala a boca. Ela não tem o que dizer. Eu não vou verdade. a um deputado buscar prescrição de receita quando eu estou doente, e nem ao presidente da República. Eles têm que se recolher à sua ignorância profunda. Mesmo quando o presidente seja um médico ou um cientista, ele tem que saber que ele está ali na condição de político. Por isso ele passa para outros com competência as decisões nessa área, mas o pessoal da igreja, os líderes que querem é grana, é culto, é tudo isso, eles não se conformam. Então agora, qual é a saída? A saída é que nós estamos alinhados com a visão do presidente da República. E por isso, tudo tem que abrir, isolamento no máximo para esses coroas cheios de comorbidades, o vertical, que aí eles morrem, o pessoal vai trabalhar, quando volta contamina mesmo todo mundo. Produtiva do processo, porque de 60 anos para cima você começa a ser um problema previdenciário, um problema de produtividade, um problema de um monte de coisa. Então, esse povo importa muito pouco. E dá-se a impressão defendendo as teses mais loucas. E ainda vem uma promessa depois. Aquele que se rebelar contra isso e sair, vai experimentar uma grande prosperidade divina, que o visitará como nunca antes, se você tiver a coragem de romper com o padrão científico e partir para essa loucura, para essa magia perigosa e mortal. Dá-se a impressão, Caio, que nós estamos vivendo a implementação de uma política eugenista. Ela é. Bem próxima daquela de Hitler na Alemanha nazista. Porque é eugenista mesmo. Exato. Quem é portador de qualquer comorbidade ou quem é idoso não interessa, porque só dá prejuízo para os cofres públicos. Isso. Então, tanto quanto mais Estado, cedo a quanto gente para a igreja. Quanto para a igreja. Quanto mais cedo se livrar dessa galera, menor o prejuízo. Está resolvido o problema da Previdência. Está resolvido o problema do SUS. Quer dizer, o problema quando atual saiu do SUS... Quando saiu o Corona, eu chamei aqui em alguns lugares, até em umas lives aqui, eu chamei de o vírus previdenciário. Porque, porque era ideal para a Previdência. Para quem não está querendo gastar dinheiro com gente improdutiva, é um vírus extraordinário. Você deu uma pequena frisada, mas está voltando. O que eu não entendo, e talvez você me ajude a entender, é por que a igreja, historicamente, sempre se alinhou com esse tipo de política. Foi assim na Alemanha, foi assim nos Estados Unidos e tem sido até hoje. Quem elegeu Donald Trump foi a igreja evangélica. Está sendo assim no Brasil. Mas é assim há muitos anos. Onde foi que nós erramos? Onde nós erramos? Eu vou até fazer uma live com um especialista nisso daqui a umas 2 semanas, e o tema que ele quer abordar é esse. Por que essa vocação cristã para negar a sua própria fé, para negar o ensino de Jesus e se associar historicamente ao que haja de mais anticristo possível nos projetos políticos? Eu tenho uma tese a respeito disso, que é até um pouco longa, mas ela, a meu ver, começa lá com Calígula, depois com Cláudio, depois com Nero,
depois com Vespasiano, Domiciano, vai crescendo, e no tempo de Domiciano isso se torna um grande trauma, e vem todo o processo de culto ao martírio cristão. Antes dos cristãos se aliarem, eles durante mais de um século tiveram prazer em confrontar para serem mortos. Já era um outro lado. Quer dizer, se eu tenho um galardão extraordinário, que João teve que lutar contra isso, Policarpo, discípulo de João, teve que lutar contra isso, alguns outros chamados pais da igreja no segundo século, no terceiro século, para isso, até que veio o grande cansaço dos cristãos. De um outro lado, os romanos já estavam matando gente, matando, não só cristãos, mas matando há muito tempo. Então, desde antes de César, já havia uma mortandade horrorosa, de modo que já eles tinham mais de 400 anos de genocídio, de mortandade, e dos que eles matavam, os mais mansos e humildes de coração eram os cristãos. De modo que, na minha leitura psicossocial e histórica, os cristãos foram elevados a uma espécie de figuras arquetípicas da perversidade cristã, onde eles desovavam a maldade deles. E em Nero isso ganhou um requinte de sofisticação extraordinária, com o incêndio de Roma, culpa dos cristãos e tudo mais. Tinha também as histórias chocantes de mártires como Blandina, como Tecla, como tantos outros que deram a vida com prazer na arena, sem medo de nada, chocando o imaginário romano, até que chega Constantino, e com ele o escriba dele cristão, o Lactâncio, e o Lactâncio, vendo que o imperador estava todo fragilizado pela desconstrução e pulverização inteira do império, ele começou a dizer, olha, tem um povo de pobre, humilhado, martirizado, isso e aquilo, mas é um povo leal. E foi vendendo aquela lealdade cristã. E os cristãos nem eram a maior parte do império, eles só estavam capilarizados em todo o império. O Constantino começou a ter aquele interesse. Era um povo muito mais unido do que os do culto a Mitra, a Cibele, a qualquer outro culto. Eles eram unidos. E aí vem aquela história que só Deus pode julgar e saber do símbolo. Com esse símbolo tu vencerás, com a cruz, isso e aquilo. O fato é que ele chama os bispos e presbíteros da igreja e diz, olha, se vocês orarem por mim, me derem apoio, me ajudarem, me socorrerem, ficarem ao meu lado nesse tempo de fragilidade, eu vou ajudar vocês. Aí começa a isenção de impostos, começa a oficialização gradual do culto cristão, eles são tirados da clandestinidade, começam a ser oferecidos a eles lugares pagãos para serem limpos dos seus ídolos e se tornarem em ambientes de culto. Para os cristãos é um processo de algumas décadas, mas em pouco tempo, em 30 anos, a igreja perseguida, solitária, martirizada, às vezes complexada e oprimida, estava cheia de poder, de glória. Os sacerdotes dos cultos pagãos tinham sido substituídos agora pelos antigos bispos que ganharam o status de sacerdotes com poder pagão sobre o povo. Aí é uma história longa. Dali para frente, isso se perpetua no Império Romano, que se torna cristão. Dali para frente, aonde quer que algum príncipe ou principado queira algum tipo de conluio ou de interesse, tem algum tipo de interesse
religioso em relação à bênção da igreja, que já não era mais uma comunidade pequena, mas já era uma igreja com papas e poderes e cetros e castelos e muita coisa acumulada, começam a tentar cooptar. Aí a gente vai ter isso na França, depois você tem isso na Igreja da Inglaterra, onde, por causa de legalização e validação de casamento e de divórcio, rompem com a Igreja Católica para criar e se associarem a um movimento protestante de característica inglesa. Aí vem no protestantismo a mesma coisa. Aí já eram os regimes, não só as monarquias, mas o regime. Dependendo do regime, o cristianismo serve para tudo. Tudo. Ele abençoou, de Constantino para cá, ele abençoou todos os regimes existentes na Terra. E para a gente não fazer uma viagem minuciosamente longa, por exemplo, aqui no Brasil, quando eu me converti no início dos anos 70, praticamente, com exceção de alguns presbiterianos mais lúcidos e alguns metodistas e batistas, todo mundo praticamente era filhote da ditadura militar. Todo mundo. Os pastores, da Assembleia de Deus em peso, das igrejas pentecostais, não tinha ainda as neopentecostais, eram, de fato, aliados. Caio. Eu soube, durante o período em que eu morei nos Estados Unidos, e eu morava ali no Bible Belt, né? Que é a região mais fundamentalista dos Estados Unidos. E lá eu fiquei sabendo que desde a primeira vinda do Billy Graham aqui no Brasil, em 1960, quando ele chegou contando nos Estados Unidos a receptividade que ele teve e tal, os evangelistas americanos e também grandes denominações americanas ficaram de olho no país. E quando em 64 aconteceu o golpe militar, logo após veio uma enxurrada de pregadores norte-americanos com as milagres. E também de gente da CIA. Exato, muitos deles eram da CIA. Da Quer dizer, CIA. A ideia não era só evangelizar, era catequizar. No sentido de trazer um ideologizar. Ideologizado, exatamente. Exatamente. Então vieram... Eu acredito, Caio, que uma das razões porque a igreja sofre perseguições hoje, principalmente em países de maioria muçulmana, e os antigos países da cortina de ferro, não é por uma aversão ao evangelho, é uma aversão ao cristianismo. Ideologizado. Exato. Antes comprometido com Roma, hoje comprometido com o Império Norte-Americano. Se nós quisermos, de fato, que o evangelho... Já se comprometeu com todos os impérios. Exatamente. Se comprometeu com o Império Espanhol, com a monarquia imperial portuguesa, com tudo que aconteceu. Foi o mesmo processo de ideologização e de genocídio e dizimação das populações locais. Quando a gente vem aí para 64, os evangélicos também tinham uma quantidade brutal de policiais militares, da PM, e de muitos crentes nas fileiras do Exército, Marinha, Aeronáutica, mas mais no Exército. Eu conhecia profundamente isso porque nas igrejas onde eu cresci, eu vi crentes oficiais das Forças Armadas entregando os meus amigos jovens que tinham alguma coisa a ver com diretório estudantil e tal, tiveram que fugir, se exilar, e eram garotos puros, crentes, nem sabiam o que era aquilo direito, mas foram entregues pelos próprios crentes. Naquele dia que você estava lá na PUC comigo, eu falei de um pastor batista que entregou dezenas e centenas de crentes para a ditadura, assim, na cara limpa, uma coisa muito feia. E aí a gente prossegue, e eu ia dizer o seguinte: naquele tempo, os evangélicos tinham um complexo de inferioridade extraordinário.
Por exemplo, quando eu comecei a pregar o Evangelho em Manaus, nós éramos lá cerca de, muito pouca gente no norte, menos de 1%, eram os evangélicos. Um complexo, todos eram anticatólicos, era um reacionarismo contra o catolicismo extraordinário. Eu comecei a pregar lá, nunca dei a menor bola para nada disso, logo a TV me chamou, eu comecei a pregar, os católicos ficaram meus amigos, eu ia pregar nos cursilhos, nos eventos que eles faziam, nunca dei a menor bola, a coisa foi embora, foi crescendo, mas toda vez que tinha questão de obediência às autoridades, e no meio da ditadura, por exemplo, eu dava uma opinião contrária à ditadura, vinha aquela pastorada inteira, eu era um jovem pastor, vinha aquela pastorada inteira dizendo: sua responsabilidade é grande, você está no rádio, na TV, todo mundo te ouve, não fale isso não. Eu digo: mas por que eles propuseram que é errado? Não, aí abriu Romanos 13. Toda autoridade é ministro de Deus para o bem. Eu falei: se fizer o bem. O Paulo diz: se tu fizeres o bem, ele vai te louvar. Se tu fizeres o mal, ele vai te punir. Agora, a questão é que eu estou fazendo bem e eles estão me punindo, eu estou fazendo o mal e eles estão me louvando. Então, queridos, eles não são ministros e autoridade de Deus para o bem. O texto é 13, mas é Apocalipse 13. Esse povo aqui evangélico se transformou na besta que emerge da terra, abençoando essa hidra, essa besta que emerge do mar. Por que vocês acham que os cristãos morreram? No primeiro e no segundo século, especialmente. Por desobediência civil, porque preferiam obedecer a Deus do que aos homens. Mas só que essa cultura, que tinha cessado depois da Constituição de 88, ela deu uma diminuída, deu uma aliviada, ela voltou pesado com a justificativa do PT. Então, o PT, anos de projeto de poder, conseguiu recriar, na mentalidade evangélica como um todo, o antigo reacionarismo comunista. E aí, quando veio Olavo de Carvalho, de marxismo cultural, se você é generoso para com gay, é marxismo cultural. Se você é uma pessoa generosa para com os diferentes, é marxismo cultural. Se você defende a liberdade de expressão de qualquer membro da sociedade, desde que ele não esteja criando um antagonismo contra a liberdade de expressão dos demais, é marxismo cultural. Toda generosidade cristã virou marxismo cultural. Então, Jesus é o maior símbolo do marxismo cultural. Ele só não tem coragem de dizer isso. Mas as práticas de Jesus se tornaram assim. E como os crentes nunca leram a Bíblia, nunca entenderam o Evangelho, só creram em doutrinas e obedeceram profetas, profetisas e gritos de pastores veementes, e depois se corromperam e entraram na história de que Deus só se relaciona, só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Mamon, que é o dinheiro. Deus só se relaciona com a mediação do dinheiro. Quando isso virou teologia generalizada, aí, meu amigo, ficou tudo preparado para a chegada de uma antítese radical, com ambições tirânicas, louca, inexplicável, completamente prometendo espaço, prometendo de novo rádios, prometendo televisões, prometendo a destruição da Rede Globo de televisão, que é outro objeto de humilhação dos cristãos.
evangélicos que quiseram muito estar lá dentro e nunca conseguiram, e aí sentem uma raiva horrenda, odiosa. Tudo isso se juntou num pacotão só para criar esse volume enlouquecido que a gente está assistindo. Era inconcebível, meu querido. Eu jamais poderia imaginar que eu ia começar a minha velhice vendo a igreja evangélica num estado tão horrendo de corrupção espiritual, mental, de abandono, de apostasia ao evangelho. E eu vou dizer uma coisa ainda pior: submetida a um principado e a uma potestade dos mais malignos que estão presentes hoje na Terra. O pessoal está pensando que a luta é contra carne e sangue. A gente está lidando com um principado, uma potestade diabólica, que está destruindo a pureza do que tinha sobrado de fé no coração das pessoas. E enquanto eu falo aqui, por exemplo, se eu estivesse com os comentários abertos, era gente dizendo: cala a boca, Caio, você não entende nada disso, e me chamando de comunista, e não sei o que e tal. É porque a minha casca é dessa grossura, não é? E eu tenho convicção de que estou falando a palavra de Deus e sei qual é o galardão dessa fidelidade na presença de Deus. Mas se não fossem pessoas como você, e como algumas outras, que têm a coragem de dizer o que pensam e viver com as consequências, eu já estive sozinho aqui muitos anos,